Olá! Queremos desejar um dia abençoado para todos os nossos ouvintes. Iremos iniciar aqui Conversa com Propósito? Pode. Nosso tema hoje é depressão. É um tema que se enfrenta como preconceito? Teremos como nossos convidados o pastor Otair dos Santos e o pastor Alex Almeida. Dia de vitória para todos nós, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, né? Quero aqui fazer minha apresentação. Eu sou o pastor Altair dos Santos, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, projeto Lucas 9, aqui no Rio de Janeiro, em Realengo. E quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui servindo a Deus neste lugar. Amém? Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos fala é o pastor Alex de Almeida. Sou pastor auxiliar aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Projeto Lucas 9, Realengo, Rio de Janeiro, Brasil. E também pastor dirigente da congregação Moura Guimarães e senador Tamará deste mesmo ministério. Pastores, depressão é uma doença como resfriado? Ou é coisa da sua cabeça? Não existe? Se existe, tem cura? Depressão é uma doença psiquiátrica caracterizada por tristeza profunda, desânimo, anedonia, né, que é desinteresse pelas coisas, desesperança persistente. Então, assim, é muito mais do que a gente possa imaginar. Depressão é uma doença, sim, e pela patologia, uma doença crônica, sem cura, apenas com tratamento para poder se seguir a vida melhor, né? Porém, nós cremos que tem cura, sim, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Mas, respondendo a pergunta, depressão vai muito além do que a gente possa imaginar. É só a depressão é uma doença, com certeza. Mas comparar a respirar é muito além disso. Nós vamos ver aí as perguntas que a gente fizer. Sim. Depressão é falta de Deus? Nos explica aí. Segundo a psicologia, depressão é uma doença existente no ser humano. É uma doença que todo ser humano existe no ser humano. É um vazio que existe, que pode, que pode desenvolver ou não, mediante a situações que passe a aceitação do próprio ser humano. Né? E eu concordo com a psicologia, que a depressão realmente é uma doença existente em todo ser humano. É um vazio de algo que pode tirar. Se nós olharmos para esse lado, vamos ver, lá ainda no início, quando Adão ele toma a atitude de seguir sem Deus, todo mundo notou as próprias atitudes. Bíblia diz que ele vai aprender a errar, ou seja, a presença de Deus. Né? Então, depressão é a falta de Deus. Né? Deus nos ama mesmo estando assim isolado no quarto? Tem muita gente que tem essa dúvida. Então, isso aí é bem interessante, né? Porque o amor de Deus é incondicional, né? O amor ágape. Então, é independente se eu tá bem, se eu tá mal, independente de a minha vida tá legal ou não, Deus me ama. E ponto final, né? Ponto final. Então, isso daí é incondicional. Eu acredito que até para você mesmo que estiver passando por uma situação dessa agora, nesse momento, é até muito interessante isso, você tem em mente que Deus lhe ama, independente da situação momentânea e temporária que esteja passando. O que você acha? O Espírito Santo responde isso, né, pastor Alex? Eu mando os dois, né? Ele diz que independente de situação, consequência, Deus nos ama. E como Deus nos mostra que nos ama? Mostrando o sacrifício que ele fez por nós através do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus nos ama incondicionalmente. Não. Estigma de falta de fé. Muitos cristãos sofrem sozinhos por acreditarem que pedir ajuda profissional indica fraqueza espiritual. Explica-nos. Seguir nesse caso, sem pedir ajuda com depressão, é recomendado? Um risco muito grande, né? Eu acredito
que até se alguém na família estiver por fora da situação, né, estiver observando alguém que esteja assim, procura tirar essa pessoa desse momento, desse ambiente, dessa bolha, porque isso daí só tende a piorar a situação. Quanto mais a pessoa se isola, mais ela fica suscetível de pensamentos ruins, piores, né? E Deus não criou um homem para ficar sozinho. Eu tenho uma tese aqui, fora disso daí, mas eu acho que é bom trazer nesse contexto para imaginar, pastor Daí, como Deus se preocupa com o homem, com a condição do homem estar só desde o princípio. Deus viu os animais, cada um macho e fêmea, cada um com sua, né, com a sua companheira, com seu companheiro, e Deus olhou para Adão e falou: antes de Deus criar a mulher, a observação que Deus fez foi: não é bom que o homem esteja só. Ótimo. Então eu imagino, né, que antes de qualquer coisa, Deus imaginou: "Pô, esse camarada sozinho aí tende a fazer algumas besteiras aqui, né? Cometeu alguns erros, e antes de qualquer coisa, eu vou criar uma disjuntora para que ande junto com ele." Então, Deus, em todo momento, sempre tenta tirar a gente disso daí. O que você acha? Pois é. Eu acho que a solidão é a pior parte da depressão. Eu acho que estar junto, em comunhão, estar perto, estar no corpo. Eu tive uma situação aqui na igreja, que a menina chegou aqui com um quadro de depressão muito forte. E passou por tudo quanto por médico, tá, e acabou saindo da igreja. E aqui, então, ela chegou ainda debilitada, enfraquecida, porque não conseguia comer, não conseguia missa, nada, chegou debilitada. No meio do culto, nós fizemos chamado para oração, oramos, né? Nós identificamos que a oração sempre, né? Mas, porém, ela precisava de incentivo na sua alma. Algo que sua alma acreditou, porque a depressão não é uma doença física, né? É uma doença, para nós cristãos, que alcança a alma, né? É aquela aflição de alma, e ela afligida na alma. E quando ela foi ao chão, ela teve aquela chama, acolhente, eu falei para ela: olha, você é forte, você pode, e Deus vai realizar os seus projetos. Ela levantou de fortalecida, e dali para frente aquele quadro cessou. Então, na verdade, nós temos que estar juntos, ajudando, fortalecendo, abraçando, para que esse quadro diminua, porque estar sozinho é um alimento para a doença, para a eternidade, para a depressão. Eu queria encerrar, né, ainda nessa pergunta, achei muito interessante, é sobre o quadro de Elias. Estava até citando o pastor ali, né? Elias, ele desejou a morte, até falei esses dias na igreja, né? Ele falou: Senhor, já basta, toma minha vida. Né? Ele estava no deserto, o Senhor enviou o anjo para poder levar lá um pão, para poder levar lá uma água, para poder alimentar Elias. A questão era fazer ele se alimentar e sair dali. Só que Elias faz o quê? Toma dormido. Manda o anjo de novo, desperta, rapaz, come e bebe, porque é muito comprido que é o caminho. Ele come, ele bebe, e a Bíblia vai dizer que com a força daquela comida ele caminha 40 dias, 40 noites. Ficou com Monte Horebe, Monte Carmelo, perdão, lá de Corá, não. Monte Carmelo, ele se escondeu de novo na caverna. E Deus, mais uma vez, preocupado com isso, sai daí. O que você está fazendo dentro dessa caverna? Sai dessa caverna, sai desse quadro. Então, a atenção, a preocupação de Deus a todo momento de nos tirar dessa situação. Amém? E compreensão no meio cristão. Muitas vezes, a depressão é tratada equivocadamente como opressão, possessão ou pecado não confessado. Frases como "isso é falta de oração" podem causar danos profundos, desmerecendo o sofrimento da pessoa. Ainda existe isso no meio cristão? Pessoa. Isso é bom. Ainda existe isso no meio cristão? A gente tem que entender, nós, cristãos, temos que entender uma coisa: a espiritualidade, ela sempre, nós somos seres espirituais, mas também somos seres racionais, com intelecto, de inteligência, saber de inteligência. Nós temos que entender e discernir, nós temos a capacidade de ter discernimento, de agir. Nós temos que ser compreensivos com aquilo que está acontecendo. E por muitas das vezes nós espiritualizarmos, eu digo para os colegas, eu sou um pastor, eu trago as coisas espirituais
para a razão, para que nós possamos viver e compreender. Porque se nós não estamos repetindo a razão, nós não conseguimos discernir. Né? Muitas das vezes é emoção, né? Nos atrapalha do haver um quadro como esse. Nos deixa a mercê e sem saber o que fazer. O que a gente acaba fazendo? A gente acaba dizendo ou fazendo. A gente acaba falando coisas sem propósito, que vai acabar por fim, que vai acabar por fim, dando mais margem, ou seja, fortalecendo aquele quadro que aquela pessoa se importa. Então, nós temos que, se nós, eu costumo dizer que se nós não podemos ajudar, né, não temos como aconselhar, porque nem todo mundo está capacitado a fazer. Por isso Deus levantou pessoas, líderes capacitados a fazer. Se você não tem condições de ajudar, procure alguém que possa ajudar. Não fale qualquer coisa, pode gravar aquele quadro. Bom, Né? Então, temos uma pergunta de uma das nossas seguidoras, nossa irmã Valéria. Ela está perguntando aqui qual é o maior problema da depressão. pastora Valéria, respondendo a pergunta da senhora, o maior mal da depressão, justamente, é a falta de apoio. É a falta de comunhão. É a falta de alguém estar junto, é o maior problema. Porque quando se encontra apoio, se encontra comunhão, se encontra ajuda, ainda que uma ajuda de um abraço, de um apoio, de estar junto, falando palavras positivas, esse quadro justamente que vai diminuir. Agora, quando se agrava a depressão, é quando a gente abandona, quando a gente deixa, quando a gente não entende e não apoia. Por isso, pastor, tá aí tanta gente, falando na pastora Valéria, tá na situação, nesse quadro dentro da igreja, né? Exatamente porque não tem o apoio que precisava, né, para poder sair. Porque, como o senhor pastor falou anteriormente, na pergunta anterior, respondeu muito bem, estou muito feliz na sua colocação, a pessoa precisa de pensamentos e palavras positivas. E se a gente não tiver isso para poder doar, a gente não tenta interferir, porque para atrapalhar já tem muita gente, né? Para poder criticar, para poder lançar uma palavra. Ah, não é de Deus, é endemoniado. Tem gente que leva uma situação assim, um extremo desse jeito, absurdo dessa forma, né? Então, que tenhamos pelo menos um propósito de acolhimento para essas pessoas e pensamentos positivos e palavras positivas. Isso vai confortar, isso vai consolar. Eu acredito que isso vai ajudar muito a pessoa, né? Isso aí. Estamos gostando de ver que os nossos seguidores estão interagindo bastante com a gente. E temos mais uma pergunta de uma seguidora, da nossa irmã Angélica. Por que para determinados cristãos evoluir a depressão é a ausência de Deus? Na igreja atual, na igreja chamada contemporânea, nós começamos a ter chamado para o evangelho de uma forma de todos os problemas. Não haverá mais problema. Nós, influenciados por grandes pregadores, grandes personalidades cristãs, nós então acreditamos que vinha o evangelho é ausência de situação, de problema, até de sofrimento, de perda. E quando nós passamos por essa situação, o que acontece? Há uma decepção daquilo que nós esperávamos. Não que o evangelho, não que a palavra, não que Deus nos decepcionou, mas aquilo que nós aguardávamos. Isso aí pode migrar para uma depressão. Pode migrar para uma depressão porque nós não sabemos como, porque não temos o discernimento de por que aquilo está acontecendo. É a falta de fé. Por que a falta de fé acontece? Porque deixamos de acreditar por algum motivo. Né? Falta de fé significa desacreditar, realmente. Quando nós desacreditamos, nós podemos, então, né? Acreditando, nós podemos, então, desenvolver esse quadro depressivo. Porém, né? Qual é a solução, porém? É retornar a confiança em Deus, independente de situações adversas. Estou sentando aí, toda doença, quando ela é diagnosticada de forma precoce, a chance, pastor, tá aí, de cura ela é muito grande, isso aí, né? E se a gente não se encontrar no início, logo, né, da enfermidade, da depressão, ela tende a desenvolver, a desencadear. E aí eu não posso nem dizer só, acrescentando o que o pastor está colocando, e colocou muito bem,
né, a questão da fé, da confiança, de uma forma geral, se essa doença ela se desenvolver, o risco de algo pior acontecer é muito grande. Então, de forma precoce, precisa haver aí um diagnóstico, até mesmo uma conscientização, porque não basta o diagnóstico. A gente está num momento em que diversas enfermidades aí estão sendo apresentadas, né? Estão acontecendo, mas às vezes as mães, os pais, os filhos, avós, as pessoas, a família não quer acreditar que a pessoa está daquela forma, não quer aceitar. E essa não aceitação acaba fazendo a pessoa sofrer mais e, infelizmente, tem muitos que não conseguem nem se curar. Doutor Alex, você falou em diagnóstico, né? Quando a pessoa que está entrando com um quadro depressivo, ela não percebe, Sim, né? É necessário que alguém que esteja lá seja tendo a isso, olhar e perceber que aquele quadro não está de acordo com o que aquela pessoa é. sim. E rapidamente agir em favor daquela pessoa. É necessário isso. Agradecemos você que esteve conosco até esse momento. Agradecemos nossos convidados, pastor Altair dos Santos, pastor Alex Almeida. Estamos aqui finalizando mais uma conversa com propósito Pode.